Olá, pessoal. Então, vamos agora falar, então, de critérios técnicos quando a gente está implantando, então, uma unidade agroindustrial, tá bem? O que nós vamos ver aqui, então? A gente tem que recapitular, então, que a gente já viu aí o estudo de análise de mercado, de pesquisa de mercado, né? Coloquei um vídeo para vocês, né? Então, a gente precisa de um plano de negócios, mas sendo objetivo, né? A gente vai precisar lá em projeto agroindustrial, precisamos analisar economicamente, então, fazer uma análise de mercado, né? Então, uma análise de projeto, como é visto na disciplina de análise econômica de projeto, e com isso iremos precisar de uma pesquisa de mercado, que eu vou colocar um link aqui do vídeo que colocamos também na aula, no e-aula, sobre isso, né? Outra coisa que a gente precisa é de aspectos legais, né? Então, aspectos legais de, por exemplo, desde padrões de comercialização de produto até legislações vigentes ambientais, né? Como o Ministério da Agricultura, IBAMA. Então, isso é uma coisa bastante relevante, precisamos levantar isso, tá? Primeiro, o que é um critério? Critério, então, é uma base de comparação ou de julgamento, né? Então, a gente precisa levantar esses dados, então, para criar, então, esses critérios. Então, vejam, se é uma indústria de produtos de origem animal ou de produtos de origem vegetal, cada uma delas tem coisas diferenciadas. Então, a gente tem critérios legais, por exemplo, numa indústria de produção de origem animal, como análise de perigos e riscos, pontos de controle, boas práticas de fabricação, em indústria de vegetais, essa exigência não é tão forte, mas a Anvisa vai fiscalizar. Tudo isso tem um padrão de comercialização desses produtos feitos pelo Ministério da Agricultura, tanto, por exemplo, um feijão a ser vendido ou uma carne de frango. Então, a gente precisa ter esses critérios, né, técnicos, estamos aqui falando de critérios técnicos, né, bem estabelecidos. Ok? Outra coisa a gente precisa, então, pensar na localização, então, na instalação dessa indústria, dessa agroindústria. Então, a gente precisa de pensar na topografia, né, num terreno drenado, qual que é o nível desse lençol freático, para não ocorrer de sermos depois pego com o levantamento do lençol freático, quais são as proximidades, né? Então, lembre, né? Sim, a gente trabalha para agroindústrias rurais, podemos estar na cidade, sim, mas uma vizinhança residencial não é o lugar adequado, né? A maior parte do tempo estaremos na área rural, mas mesmo assim, a vizinhança, a proximidade, por exemplo, de uma agroindústria, não pode ser perto, por exemplo, de uma criação de animais. Então, essas coisas têm que ser muito bem levantadas, né? Outra coisa é infraestrutura viária. Então, quando nós estamos numa área industrial, geralmente isso é facilitado, mas quando nós estamos numa área rural, né, a gente tem que pensar qual a infraestrutura disso para não acarretar depois um custo muito grande. Outra coisa é comunicação, né? Então, a gente tem que estar, então, conectado. Por quê? Porque estar conectado pela nota fiscal eletrônica, por necessidades, então, de acesso à internet para legislação, para comunicação até com o cliente, né? Então, conectividade é extremamente importante, né? Bem como básico, energia elétrica e abastecimento de água, né? Nós estamos falando aqui, energia elétrica muito provavelmente vai ser de uma comissária de energia, né? Mas também pode ser dentro da propriedade, a mesma coisa abastecimento de água, né? Pode ser de uma comissionária, mas também pode ser, por exemplo, de um poço artesiano. Então, a gente tem que ter todos os critérios ligados a essa água e o controle dessa água para tal. E lembrando também dos efluentes que isso vai ser gerado nessa agroindústria, né? Que a gente já falou um pouquinho em aulas anteriores. Então, primeiro a gente tem que pensar qual é o gargalo do nosso fluxograma. Então, bati muito o fluxograma aí no material da aula, né, em balanço de massa, a gente tem que entender qual é o gargalo. Então, vejam aqui, né,
Aqui, o nosso gargalo, então, uma extração, processamento e obtenção de óleo de soja, né? Então, aqui tem um solvente, né, sendo sugerido aqui para lembrar uma hexana. Então, eu vejo que é um produto químico muito sério, altamente contaminante, né? E um problema de saúde e de segurança do trabalho muito grande. Então, a gente tem que pensar, então, qual é o gargalo né, qual o critério técnico que seja o maior gargalo aqui na nossa indústria, tá? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Por exemplo, né, seria, então, um leite, por exemplo, né, asepsia ou resfriamento, né, que gera, por exemplo, a necessidade de muita energia, né? Posteriormente a isso, a gente tem que pensar nesses critérios técnicos relacionados a produtos, como, por exemplo, códex alimentares. Aqui, então, demonstrado, né, um código de práticas de higiene para alimentos pouco sólidos e alimentos pouco ácidos envasados, né? Então, por exemplo, uma conserva, né? Então, tem toda uma legislação em cima do Códex Alimentar em cima disso. E, por exemplo, nacional, né? Aqui, exemplificando aqui a lei de sistemas de armazenagem ou a própria padrões de comercialização dos produtos, tá? Então, vejo, né? Um critério técnico, por exemplo, para a unidade de frutas, né? Então, para embalagem, tipo, para embalagem de frutas, esse é empacotamento de frutas, essa é a nossa indústria. Qual o tipo de embalagem? Qual que é o tipo e variedade de frutas que vão ser manipuladas? A colheita delas é ao mesmo tempo, é simultâneo ou não? Qual que é o pico de produção máximo, né? Quantas qualidades e categorias tem, né, no padrão de comercialização? Lembrando, por exemplo, morango tem 4 categorias, né? Então, vejam que não é só a quantidade de frutas, mas as categorias dessas frutas, né? Depois, o tipo de tratamento, então, para venda. Há necessidade de algum tratamento para isso? Por exemplo, né, aplicação de algum tipo de cera, por exemplo, em manga, né, para fazer com que esse alimento respire menos e assim se degrade menos, né? Então, vai depender da fruta, vai depender do mercado consumidor se aceita ou não aquele tipo de tratamento, né? Qual que é o tipo de embalagem, né? E como é que vai ser acondicionada, né? Vai para resfriar ou vai ficar no armazém? Que tipo de armazém vai ser depois, né? Como é que a gente alimenta essa embalagem vazia? Isso é importante também, né? Como é que é a forma de expedição final? Vai paletizada ou é individualizada, né? E como é que se faz isso dentro do tráfego interno? Lembrem lá da área suja e da área limpa dentro da unidade, tá? Então, critérios técnicos de processamento de grãos, por exemplo, arroz, tem instrução normativa do MAPA 6 de 2009, feijão, 56 de 2009, soja, 37 de 2007, e assim a gente vai, então, cada produto tem, então, um padrão de comercialização, e então, por exemplo, o do arroz vai estar lá quanto de gestado, quanto de ardido, né? Esses padrões de comercialização nós não damos em aula propriamente dito, né? Porque são um número infinito de produtos, mas é algo muito interessante para vocês fazerem como cursos de extensão, tá? Aqui eu vou passar um vídeo para vocês que eu acho bastante interessante. Então, processamento de vegetais congelados. Eu vou refazer esse
esse vídeo sem o som para a gente discutir isso. Então, vejo, né, como é que é o processamento desde a colheita até o final. Então, eles selecionam um produto, colhem esse produto, né, na lavoura. Isso, então, é levado para a agroindústria, para o recebimento da agroindústria, isso é aprovado ou não, por algum critério, né? Aí, depois disso, há uma separação aí por ventilação, massa, né, peneira, isso apara as pontas, depois classifica por tamanho, tem um pré-cozimento, depois disso vai para o congelamento individual, né? Após isso, então, isso é embalado, tá vendo que é, aqui nesse caso, individualmente, tem controle de qualidade, tem um segundo empacotamento, né? Um empacotamento secundário, e aí, então, embarque a expedição desse produto. Então, vejam, tudo isso é feito, nesse caso, nessa indústria, né? Num único dia. Tá? Então, vejo que há vários critérios técnicos ali levantados, né? Como é que vai ser a colheita, como é que o que é separado ou não, o que é qualidade ou não, né? Qual o tipo de produto final, então, há vários critérios técnicos, as embalagens. Então, veja aqui, ó, uma central de embalagens do professor Chitarra 2005 aqui. Então, a caixa vem da colheita, recepção e inspeção, tem o pré-resfriamento, armazenamento. Se não, né, há o esvaziamento da caixa, uma seleção por tamanho, uma remoção de solos e outras sujidades. Então, a remoção de tamanho tem critério, né? Aqui tem um critério aqui de limpeza, algum tipo de operação especial, como a paras ou cera, né? Cera e fungicidas, por exemplo, uma secagem desse produto, depois uma seleção manual visual, então, né? Uma seleção e pesagem por eletrônica, né? Então, uma seleção mecânica, nova seleção manual, aí o enchimento da caixa, então a primeira embalagem, depois a paletização com a segunda